olá, sejam bem-vindos. Estamos fazendo a correção da prova do CH, que é a OPM 2019. E essa prova ela veio bem quadradinha, assim, né? Foram 3 questões de constitucional, 3 questões de direito penal, 3 questões de processo penal. Agora vamos ingressar com 3 questões penal militar e vai ter 3 questões também de processo penal militar. Então vamos lá, vamos de direito penal militar, questão 55, que lógico vai ser cobrado, pelo menos nas próximas provas, alteração significativa que teve o nosso Código Processo Penal. E a questão já começou clara, partindo do pressuposto que os senhores conhecem e dominam essas alterações. Vamos lá? Está na tela? Considerando o artigo 9º do Decreto-Lei 1001 de 69, Código Penal Militar, e suas alterações dadas pela Lei 9299 de 96 e 13491 de 2017. É correto afirmar que? Então já está partindo do pressuposto que eu vou buscar as alterações. Os crimes militares em tempo de paz, quando dolosos contra vidas e cometidos por militar das Forças Armadas contra civil, serão de competência da Justiça Militar da União, somente se praticado no contexto de ação que envolva a segurança de instituição militar ou de missão militar, mesmo que não beligerante. Consideram crime militar em tempo de paz os crimes que tratam o Código Penal quando definidos de modo diverso na lei penal comum ou quando elas não previsto, qualquer que seja o agente, salvo disposição especial. Os crimes militares em tempo de paz, quando dolosos contra a vida e cometidos por militares estaduais contra civil, serão de competência da Justiça Militar Estadual, se praticados no contexto de ação que envolva a segurança da instituição militar ou de missão militar, mesmo que não beligerante. Consideram crime militar em tempo de paz os crimes de que tratam o Código Penal Militar, quando definidos de modo diverso na lei penal comum ou nela não previsto, ou quando a gente for militar independente de disposição especial. E, para fechar, os crimes militares em tempo de paz, quando dolosos contra vidas e cometidos por militares estaduais em serviço atuando em razão da função, em comissão de natureza militar ou formatura, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, praticados contra militares estaduais, da ativa, da reserva ou reformado civil, serão de competência da Justiça Militar Estadual processar e julgar o agente. Então, senhores, é uma questão extensa, porque a questão extensa já cansa o candidato não tem paciência de ler, e com a pressão da prova, ele não lê com concentração. E nessas horas parece que é tudo igual, as alternativas estão tudo igual, tá tudo repetitiva, aí o candidato não quer pensar, ele vai e manda qualquer uma. Calma, pensam, analisa alternativa por alternativa. Elas são diferentes, não são iguais. E aí, no caso concreto, qual que nós vamos marcar? Vamos lá na tela ver qual que é? Tá, alternativa B. A definição básica, né? Com alteração de 2017. Considera-se crime militar em tempo de paz o crime que trata o Código Penal Militar, quando definido de modo diverso na lei penal comum ou nela não previsto qualquer que seja o agente, salvo disposição especial. Vamos ver os enquadramentos rapidinho? Vamos lá, então? Então, alternativa A, né? Nos termos do artigo 90, parágrafo 2º, os crimes que trata esse artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos por militares das Forças Armadas contra a civil, serão da competência da Justiça Militar da União, ser praticado nos seguintes contextos. E aí está dando os contextos, né? Então, o cumprimento de atribuição que for estabelecida pelo Presidente da República, ação que envolva a segurança da instituição militar, mesmo que não beligerante, atividade de natureza militar, operação de paz, garantia da lei e da ordem, atribuições subsidiárias, realizadas em conformidade com o disposto no artigo 142 da Constituição Federal, na forma do Código Brasileiro da Aeronáutica, Código Processo Penal e Código Eleitoral. Então, na verdade, é bem extenso essa questão, não ficando restrito somente à segurança da instituição militar ou missão militar, mesmo que não beligerante. Por isso que está errada a questão. É bem mais amplo o espectro, né?
Alternativa B, tá aí tranquila, né? Nos termos do artigo 9º, inciso 1 do Código Penal Militar, com as alterações de 2017. Muito importante, o candidato vai errar como? Se ele estudar com material antigo e desatualizado, ou fazer provas antigas ou desatualizadas, vai complicar aqui. Cuidado com os simulados antigos aí para estudar direito penal militar. Teve boas alterações. Alternativa C, por que não? Porque nos termos do parágrafo 1º do artigo 9º, os crimes que trata esse artigo, quando os dolosa contra a vida cometidos por militares contra civil, será de competência do tribunal do júri, né? E não, no caso que está falando, Justiça Militar Estadual. Alternativa D, transcrição nos termos do artigo 9º, inciso 1º do CPM, porém deve sim ser considerado as disposições especiais, né? Aqui fala independente das disposições especiais, cuidado aí não, né? E a alternativa E, como já dito, nos termos do parágrafo 1º, crime doloso contra a vida, contra a civil, competência do tribunal do júri, né? Então, são essas as observações que nós temos para fazer sobre essa primeira parte do direito penal militar. Grande abraço, te vejo na próxima.